Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Santos, eu sou do quarto semestre e eu sou monitor de fisiologia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema cardiovascular. A gente vai introduzir ao estudo desse sistema. Lembrando, gente, que essa aula é uma aula de introdução, uma aula bem básica, em que vamos abordar apenas os conceitos mais gerais. Todos os conceitos que vocês vão ver aqui, vocês vão ver novamente em outro momento de uma maneira mais aprofundada. Então, eu trouxe aqui um sumário para nos orientar na aula. Primeiramente, a gente vai falar das funções gerais, depois dos componentes da circulação, do coração propriamente dito, dos vasos sanguíneos e uma passada sobre o circuito cardiovascular. Gente, iniciando nossa aula, o circuito ou sistema cardiovascular, ele é um sistema pressórico, ou seja, ele trabalha através de pressões. E ele tem seus componentes. Os componentes do sistema cardiovascular vão ser o coração, os vasos sanguíneos e o sangue propriamente dito. O coração é a bomba de ejeção desse sangue. Vai ser o coração responsável por ejetar esse sangue. O músculo cardíaco, para o nosso estudo, é o mais importante região histológica do coração, o miocárdio. Ele é um sincício. O que isso quer dizer? É que as células do coração estão em constante contato em série, em paralelo, através de junções comunicantes. É como se existisse uma sopa de células ali, elas estivessem misturadas. Elas têm suas divisões lá pelas junções comunicantes, mas são junções que permitem a passagem de íons. Por isso que o estímulo cardíaco, o estímulo elétrico do coração, ele passa livremente, de maneira fácil, de um miócito para o outro, de um músculo cardíaco para o outro. Os vasos sanguíneos, eles vão ser os tubos que vão distribuir esse sangue. E ainda nos vasos sanguíneos nós temos os capilares, que vão ser os vasos mais finos. Nos capilares vão ocorrer aquelas trocas de CO2 e O2 e de nutrientes para o músculo que necessita. O sangue, ele é o líquido circulante, o intuito do coração, que é mandar esse sangue circulante para as determinadas partes do corpo. E como eu falei, as funções gerais do coração vão ser transportar e distribuir substâncias. Eu trouxe aqui algumas substâncias transportadas pelo sangue. Eu trouxe aqui algumas substâncias transportadas, que serão o oxigênio, o CO2 e vários nutrientes, como íons, glicose. E outra função do sistema cardiovascular vai ser a remoção de subprodutos metabólicos, que vão ser excretados lá pelo sistema renal. E uma coisa que vocês já sabem, mas eu queria só ressaltar, é que o mecanismo cardíaco ele é baseado em sístole e diástole. A sístole é a contração do músculo cardíaco e a diástole é a dilatação do músculo cardíaco. A sístole é a ejeção do sangue e a diástole é a recepção do sangue dentro dessa câmara cardíaca. O coração, baseado nisso, o coração ele tem dois tempos. Os tempos são baseados nas sístoles. Então, ele tem uma sístole atrial e uma sístole ventricular. Pronto. Agora vamos falar dos componentes num contexto mais anatômico. Como eu falei, o coração tem dois átrios e dois ventrículos. Como é que ocorre a circulação desse sangue? Olha, o sangue ele chega pela veia cava superior e veia cava inferior, entra pelo átrio direito e corre diretamente para o ventrículo direito. O átrio direito vai contrair para ejetar o sangue que ainda ficou no átrio, mas grande parte desse sangue, cerca de 80%, como a gente vai ver na frente, ele passa direto para o ventrículo direito e esse átrio vai contrair para ejetar os outros 20%. Após a contração atrial, durante a contração atrial, vamos ter a diástole ventricular. O sangue vai ocupar
o ventrículo direito e ejetar o sangue na sua sístole. A sístole ventricular vai ejetar o sangue do ventrículo direito para o tronco pulmonar ou artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e direita e vai assim irrigar os pulmões. Na verdade, não vai irrigar, vai fazer aquela passagem pelo pulmão para trocar oxigênio por CO2 nos alvéolos pulmonares. Pronto, passando pelo pulmão, esse sangue vai retornar pelas veias pulmonares superior e inferior esquerda, superior e inferior direitas. Vão entrar no átrio esquerdo, que vai ocorrer o mesmo mecanismo lá do átrio direito, ele vai se contrair e nesse período o ventrículo esquerdo estará dilatando, recebendo esse sangue. Após a diástole, ele vai contrair e mandar esse sangue pela aorta. O ventrículo esquerdo, como vocês podem ver, ele é o mais hipertrofiado, pois ele trabalha mais. Como a gente vai ver, a resistência contra o fluxo na circulação pulmonar ela é muito menor que na circulação periférica. Por isso que o ventrículo esquerdo ele precisa trabalhar mais. Ele é o músculo da parede do ventrículo esquerdo, ele é o que trabalha mais no nosso circuito cardiovascular. E esse sangue vai ser ejetado pela aorta e assim para todas as artérias mais periféricas. Pronto. Dentro desse sistema periférico, que são os vasos sanguíneos, nós teremos artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Lembrando, pessoal, que a artéria é tudo que sai do coração e veia é tudo que entra no coração, que entra com sangue. Por isso que aqui, mesmo que na artéria pulmonar o sangue não seja oxigenado, o sangue seja azul, entre aspas, é chamada de artéria pulmonar, porque ela está saindo do coração e indo em direção ao pulmão. E aqui nas veias pulmonares, você tem sangue oxigenado, o sangue vermelho, vindo para o coração, entrando no coração. Então a gente chama de veia. Tudo que sai do coração é artéria, tudo que entra no coração é veia. E como você pode ver aqui na imagem, o circuito vascular, o fluxo ele vai das artérias para as arteríolas, que têm menor calibre, e as arteríolas se ramificam até formar os capilares. Os capilares eles vão ter um leito arterial, um leito venoso, e nos capilares vão ocorrer aquelas trocas de O2, CO2, nutrientes, íons. Esse sangue vai se juntar novamente nas vênulas, e essas vênulas vão formar as veias, que vão desembocar nas grandes veias e assim iniciar todo o ciclo cardíaco novamente. Lembrando, pessoal, que todo o ciclo cardíaco vocês vão ver numa aula específica de ciclo cardíaco. E estamos abordando aqui só os conceitos mais iniciais. O coração, ele, como eu falei, ele funciona através de uma sístole atrial e uma ventricular. Como assim? É porque os átrios, os dois átrios, o direito e o esquerdo, eles se contraem ao mesmo tempo. E os ventrículos, eles se contraem ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente chama isso de dois tempos, o coração em dois tempos. Porque existe uma sístole atrial e uma sístole ventricular. E uma diástole atrial e diástole ventricular, que vão ser ao mesmo tempo. Os átrios e ventrículos, átrios vão trabalhar ao mesmo tempo e ventrículos vão trabalhar ao mesmo tempo. Pronto. A bomba direita, que vai ser o nosso coração direito, ele é composto pelo átrio e ventrículo direito. Ele vai estar responsável por fazer essa propulsão de sangue para a circulação pulmonar, que é de baixa resistência. Que é resistência, vocês viram isso em algum momento em eletrodinâmica. A resistência é tudo aquilo que se opõe ao fluxo, é a força que se opõe ao fluxo. Então, se tem baixa resistência, tem baixa oposição ao fluxo. E esse sangue que vai estar indo para o pulmão, que entra no coração direito e vai em direção ao pulmão, é um sangue
é com baixa oxigenação, é o chamado sangue venoso ou que a gente enxerga nos desenhos como azul, mas ele não tem esse caráter muito azul, não. E a bomba esquerda é o coração esquerdo, que a gente chama de coração esquerdo, mas só existe um coração, que é o ventrículo e átrio esquerdos. Eles vão fazer essa propulsão, o ventrículo esquerdo vai fazer essa propulsão para a circulação arterial periférica, que ela tem maior resistência, ou seja, maior oposição ao fluxo, e esse sangue vai estar já oxigenado, porque ele veio lá do pulmão, foi oxigenado lá no pulmão. E uma coisa importante, gente, é que os átrios, eles não funcionam como bombas, assim como os ventrículos, eles funcionam como pré-bombas. Por quê? Porque quando o sangue ele vem das veias cavas, ele vem já com uma velocidade de fluxo, uma força de fluxo tal. Essa força vai ser o bastante para abrir a válvula que separa o átrio do ventrículo e passar esse sangue para o ventrículo direito. O próprio fluxo de sangue ele já abre essa válvula. A contração do átrio ela só vai ser importante para ejetar os 20% do sangue que não passaram, que ficaram acumulados aqui. Lembrando que o coração nunca fica vazio, né? E ficou mais ou menos 20% do sangue por aqui, aí ele contrai e ejeta esse resto de sangue. Isso tudo muito rapidamente. Então, os átrios eles funcionam como pré-bombas. Se você tem um problema atrial, ele não é tão visto clinicamente como um problema ventricular. A mesma coisa se aplica ao átrio esquerdo, viu, gente? E pronto. O que vai separar esses átrios dos ventrículos? Primeiro, o que vai separar o coração direito do coração esquerdo? Eu estou falando isso direto, mas a gente só tem. É só um coração. Mas a gente chama de coração direito e coração esquerdo só para delimitar átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdos. O que vai separar o átrio do ventrículo vão ser válvulas. Válvulas vão ser compostas por válvulas. Válvulas vão ser essa espécie de capa fibrosa que vai funcionar como uma válvula propriamente dita. Uma válvula, por exemplo, de encher pneu, ela tem a característica de não permitir que o ar volte, né? A mesma coisa é a função da válvula. E essas válvulas vão se unir para formar a válvula. A válvula é o conjunto de válvulas e é chamada de válvula, viu, gente? Aqui nós temos no coração quatro válvulas que vão ser a tricúspide, a pulmonar, a bicúspide ou mitral e a aórtica. A pulmonar e a aórtica, que são essas válvulas aqui, ó, a aórtica não está mostrando porque ela está por trás. Elas vão ser chamadas também de válvulas semilunares. A válvula tricúspide e a bicúspide, que é a mitral, elas vão ser chamadas também de válvulas atrioventriculares, porque elas vão passar dos átrios para os ventrículos. Qual vai ser a função dessas válvulas, das quatro válvulas? Vão ser impedir o refluxo de sangue. O sangue ele tem que permanecer com fluxo unidirecional, ou seja, de átrios para ventrículos, de átrios para ventrículos, indo assim para a aorta ou pro pulmão. Não pode haver refluxo de sangue. Se houver refluxo de sangue, vai ocorrer deficiência de chegada de sangue em algum lugar. Ou então vai ocorrer algum fenômeno de turbilhonamento de sangue e assim algum fenômeno trombótico. Então essas válvulas elas vão se fechar por causa do mecanismo de pressão e vão impedir que esse sangue ele reflua, ele volte para de onde ele saiu. Por exemplo, o átrio ele vai contrair e vai ejetar o sangue. Essa válvula vai se fechar na contração do ventrículo. A válvula atrioventricular, as válvulas atrioventriculares,
elas vão se fechar na contração do ventrículo, na sístole ventricular, impedindo que esse sangue retorne ao átrio. E os músculos papilares, eles vão funcionar contraindo juntamente para evitar o prolapso dessas válvulas, evitar que a pressão de sangue empurre a válvula para trás e esse sangue ele volte para o átrio. E eu falei que as atrioventriculares elas funcionam impedindo o refluxo para os átrios. As válvulas semilunares, que vão ser a pulmonar e a aórtica, vão funcionar evitando o refluxo de sangue para os ventrículos. No caso, o sangue que vai para o pulmão, ele não deve retornar para o ventrículo que foi ejetado, para o ventrículo direito, no caso. E o sangue que fluiu pela aorta, ele não deve retornar. Para isso existem essas válvulas. E essas válvulas vão trabalhar se fechando durante, essas válvulas semilunares vão se fechar durante a diástole ventricular. Pronto, e o fechamento dessas válvulas vai produzir os sons cardíacos que nós escutamos, que vai ser o tum-tá. Vai ser a primeira e a segunda bolha cardíaca, mas isso não importa para vocês. Agora. Pronto. Já falamos do coração, agora vamos falar mais especificamente dos vasos sanguíneos. Após a saída de sangue da aorta, nós teremos a passagem de sangue. Após a saída de sangue pelo ventrículo esquerdo, o sangue vai fluir pela aorta e essa aorta ela tem uma característica muito importante, que ela é uma artéria de grande calibre e ela é muito elástica. Isso vai permitir que o sangue flua por lá e dilate essa artéria, dilate até certo ponto, fazendo com que o coração exerça uma menor força. Imagine se a aorta fosse rígida e não pudesse dilatar, o coração teria que fazer uma força ainda maior. E esse sangue que está indo do ventrículo esquerdo para a aorta e para as artérias periféricas vai ser um volume estressado, um volume sob alta pressão. E por isso que você vai conseguir escutar o pulso. É um volume sob alta pressão. Passando das artérias e se dividindo em artérias musculares, que vão penetrar nos músculos, eles vão se dividir até formar as arteríolas, que vão ter um calibre muito pequeno. Essas arteríolas elas vão ser muito importantes para oferecer resistência ao fluxo, porque elas têm uma camada muscular bem desenvolvida, vocês viram isso em histologia. E elas vão se contrair, esse músculo vai se contrair a fim de regular a nossa pressão. Vai contrair ou relaxar baseado na nossa necessidade ou então em algumas patologias. As arteríolas vão ser os vasos de maior controle da resistência, da pressão perifericamente. E as arteríolas vão se ramificar até formar os capilares. Os capilares, que você pode ver em roxo aqui, eles têm um lado mais arterial, que tem uma pressão um pouco maior, e um lado venoso. Nos capilares vão ocorrer as trocas. As trocas de O2 e CO2 vão ocorrer por aquele mecanismo de concentração, de diferença de concentração. E as trocas de água e de nutrientes vão ocorrer através das forças de Starling, que vocês vão ver isso lá na aula de microcirculação, que nós vamos oferecer para vocês. Esses capilares vão se unir e formar as vênulas. As vênulas vão receber esse sangue, se unir e formar as veias. As veias elas vão ser importantes porque elas armazenam sangue. Elas naturalmente estão sobre um volume de sangue não estressado, ou seja, de baixa pressão. Elas vão ter uma capacidade de extensível, não por causa da elastância delas, mas por causa da capacitância, a gente vai ver esse termo mais à frente, mas normalmente elas não estão dilatadas, elas estão um pouquinho achatadas, então elas vão conseguir ser um reservatório extra de sangue. E o sangue ele vai estar cerca de 70% a 80% concentrado nas veias. Pronto. Agora estamos quase terminando a aula. O circuito cardiovascular
ele tem dois tipos de circulação: a circulação periférica ou sistêmica e a circulação pulmonar. As circulações vão trabalhar de maneira diferente. A circulação periférica é sob uma pressão maior e a pulmonar sob uma pressão menor. A circulação periférica existe a circulação arterial, que vai ser todas as artérias que a gente falou, que vão sair, vão se ramificar desde a aorta, e vão ter a circulação venosa, que vai ser a circulação com baixo oxigênio, porque o sangue, porque esse oxigênio ele foi mandado para os tecidos quando houve as trocas lá nos capilares. A circulação pulmonar, da mesma forma, vai ter uma parte arterial e uma parte venosa, só que a diferença é que a parte arterial da circulação pulmonar, ela vai ser um sangue desoxigenado, sem oxigênio, porque é lá que vai ocorrer a oxigenação. Então vai ser um mecanismo diferente do que ocorre nos tecidos. E a circulação venosa da circulação pulmonar vai ser um sangue oxigenado, porque passou lá pelos pulmões, pelos alvéolos, o sangue foi oxigenado e ele volta para o coração. Lembrando que é venoso porque entra no coração. Tudo que entra no coração é veia. Tudo que sai do coração é artéria. Por isso que é meio paradoxal essa parte. E por fim, gente, nesse slide, sabemos que o circuito cardiovascular ele trabalha em série e em paralelo. Em alguns momentos você vai ter circuito em série, quando a artéria, por exemplo, for diminuindo de tamanho, se transformando em arteríola, por exemplo, ou em paralelo, como a gente tem aqui a aorta, por exemplo, se ramificando em várias artérias. Pronto, agora a gente vai falar de outros conceitos, encerrando aqui essa parte. O que são esses conceitos gerais aqui que vamos abordar? O que é a frequência cardíaca? A frequência cardíaca ela é o número de batimentos que o coração faz por minuto. É basicamente isso. É o número de sístoles ventriculares, que vão ser as sístoles ventriculares que vão ser medidas através da pressão de pulso. Aquele pulso lá é a frequência cardíaca, é o número de batimentos. E o que é que vão ser esses volumes cardíacos? Os volumes cardíacos eles vão ser várias delimitações que a gente utiliza para descrever alguns processos cardíacos. Por exemplo, olha, o que é volume telediastólico ou volume diastólico final? Quando o sangue chega lá no ventrículo esquerdo, ele vai dilatar a câmara cardíaca, ok? Só que a câmara ventricular, até certo limite, até ele alcançar a expansão máxima que você esteja precisando naquele momento. O volume máximo de sangue que ocupa a câmara cardíaca, a câmara ventricular, após a diástole, é chamado de volume telediastólico ou volume diastólico final. Ele é o volume final do ventrículo esquerdo após a diástole. E o que é o volume telesistólico? É o volume sistólico final, ou seja, o volume de sangue que vai estar no ventrículo esquerdo após a sístole. Isso vai se aplicar também ao outro ventrículo, só que não tem tanta importância para o estudo da nossa fisiologia. Então a gente fala do ventrículo esquerdo, que vão ocorrer mais alterações no ventrículo esquerdo. Então, o volume telesistólico é o volume sistólico final, ou seja, o volume de sangue que ficou no coração após a contração, após a sístole. Ficou no coração, que eu digo, ficou no ventrículo. E o que é o volume de ejeção sistólico? O volume de ejeção sistólico é o volume que o coração ejeta a cada sístole. É basicamente isso. É todo o volume que passa pela aorta depois da sístole, que o coração conseguiu ejetar. E ele é calculado através do volume telediastólico menos o volume telesistólico. Ou seja, se eu pegar todo aquele volume que entrou no coração e diminuir por todo
volume que ficou lá dentro, eu tenho o resultado de todo o volume que saiu. Todo o volume que saiu é o volume ejetado na sístole, que é o débito sistólico. E o que é fração de ejeção? Fração de ejeção é uma porcentagem que a gente pega o débito sistólico e divide pelo volume telediastólico. Essa fração vai ser importante para a gente medir a função cardíaca. Por exemplo, se eu tenho um débito sistólico alto e um volume telediastólico alto, significa que o coração injetou bem esse sangue. Então vamos lá. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco ele vai ser a quantidade de sangue que o coração ejeta em litros por minuto. Basicamente isso. Ele vai ser calculado pela frequência cardíaca vezes o volume de ejeção sistólica, que é o débito sistólico. O que é pré-carga e pós-carga? Para a gente encerrar, pré-carga vai ser todo o volume que vai chegar no coração após a diástole. Quer dizer, durante a diástole. Ao final da diástole, a gente tem aquele sangue lá dentro da câmara cardíaca do ventrículo esquerdo. E esse sangue ele oferece uma pressão contra a musculatura do ventrículo. Esse sangue todo que chegou, ou o volume de sangue, quer dizer, ou a pressão de sangue, chamamos de pré-carga. A pré-carga ela pode ser aumentada quando você aumenta o volume de sangue, quando você aumenta a câmara cardíaca, que ela vai dilatar mais. E é basicamente isso. E a pós-carga, ela vai ser a força de oposição a esse fluxo. Ela vai ser a força de resistência na aorta. Por que isso vai ser importante? Em doenças em que eu vou ter o aumento da pós-carga, eu vou ter o aumento da pressão de oposição ao sangue, o meu coração não vai conseguir ejetar sangue eficazmente, de maneira eficaz, né? Quando eu tiver uma pós-carga muito aumentada. Então, a pós-carga ela é a pressão de resistência ao fluxo na aorta. Ela é a pressão que se opõe à saída de sangue. E por fim, gente, esses conceitos do coração vocês vão ver mais aprofundados em ciclo cardíaco, e esses conceitos de vasculatura vocês vão ver mais aprofundados na aula de hemodinâmica, que vão ser esses conceitos que eu vou abordar agora. Como eu falei muito em fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é a quantidade de sangue que passa por determinado segmento do sistema, seja no coração, seja numa artéria, seja numa veia, a cada minuto. Então, ele é medido por ml por minuto. Por exemplo, 20 ml de sangue passam pela aorta a cada minuto. Esse vai ser o fluxo na aorta. O fluxo ele pode ser intermitente ou contínuo. O fluxo, na maior parte do sistema, ele é intermitente. Por quê? Porque o coração ele funciona em dois tempos, né? Ele contrai e ele dilata. Então, durante a contração, eu tenho o fluxo aumentado de sangue indo para as artérias, e durante a diástole, esse sangue ele não vai parar, não é óbvio, mas ele não vai ser mais ejetado com força como ele estava sendo ejetado pela sístole. O que é que vai ocorrer? A gente chama isso de fluxo intermitente, ou fluxo de caráter pulsátil, que é o fluxo que a gente encontra em todo o sistema arterial. Por isso que a gente consegue escutar a pulsação. Porém, nos capilares vai ocorrer um fluxo contínuo. Mas como assim, Isaac? Se o fluxo nas artérias é intermitente, é pulsátil? É porque, como vocês podem ver aqui
traçado, após a sístole, eu tenho a dilatação das artérias, e aí a gente vai conseguir medir o pulso, mas essas artérias elas são elásticas e elas vão voltar ao normal, elas vão contrair. É meio que elas fizessem uma sístole arterial. Essas artérias vão contrair e vão ejetar o resto de sangue que tinha ficado acumulado. Isso vai favorecer o fluxo contínuo nos capilares. Vocês vão ver na aula de microcirculação que, tecnicamente, o fluxo nos capilares ele não é contínuo, não passa sangue em todos os capilares ao mesmo tempo. Existe um mecanismo regulatório que vai fazer com que alguns capilares recebam sangue e outros capilares não recebam sangue naquele momento. Mas o fluxo em si, ele é contínuo e não pulsátil e não intermitente nos capilares. E o que é a resistência? A resistência vai ser, como eu falei, a força de oposição ao fluxo, a força que se contrapõe ao fluxo. E como eu falei lá atrás, a maior resistência vai ser nas arteríolas, porque elas oferecem uma resistência maior. E lá vai ocorrer uma maior queda de pressão, vocês vão ver isso na aula de hemodinâmica. E a pressão ela é a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade de área da parede vascular. Quando você mede a pressão lá com o tensiômetro, você está medindo essa pressão contra a parede vascular. E essa pressão ela só vai ser medida pelo esfígo, a gente só vai conseguir em artérias, né? Porque em veias a pressão vai ser muito baixa. Temos uma queda muito grande de pressão nas arteríolas e essa pressão ela vai estar muito baixa nas veias a ponto da gente não, em situação fisiológica, não conseguir sentir essa pulsação venosa. E a complacência, ficou cortado aqui, mas a complacência é a capacidade do sistema acomodar volume sob uma determinada pressão. Então, por exemplo, um pulmão muito complacente, ele consegue acomodar mais ar sem que a pressão se eleve tanto. Às vezes elas vão ser muito complacentes, porque elas conseguem acomodar mais sangue sem aumentar tanto a pressão dentro delas. E foi isso, pessoal. Obrigado. Essas são as referências e obrigado. Lembrando que essa é uma aula introdutória e vamos ver todos esses conceitos bem mais aprofundados mais à frente. Todos os conceitos que a gente abordou nessa aula. Obrigado.